Seguinte, hoje eu quero falar sobre o nome do canal, que é Nada Acontece por Acaso. Essa frase, ela rege a minha vida, tá? É a forma com que eu escolhi para interpretar as coisas. E eu vou explicar o porquê disso. Na nossa vida a gente passa por situações, por fatos, tá? Por coisas que nós não podemos mudar, fisicamente falando. E os fatos, eles são fatos, né? Vamos supor que você tenha quebrado o braço há 2 anos atrás, tá? Isso é um fato. Você quebrou o seu braço. Nada vai mudar esse fato. Mas o que pode mudar dentro dessa situação toda é a forma com que você interpreta esse fato. E na minha concepção, tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um porquê. E basta a gente interpretar esse motivo. E eu não tô falando sobre uma vibe de coach, de tipo, nossa, todas as coisas que acontecem na nossa vida são boas e tal, mas eu tô falando sobre usar isso ao seu favor. Então, no momento que você quebra o braço, você não se sente bem. E você não pode mudar o que você tá sentindo naquele momento. Mas o que você pode fazer é, a partir disso, interpretar essa situação de uma forma melhor. Então, eu fico pensando aqui, se a pessoa não tivesse quebrado o braço naquele exato dia, naquele exato momento, talvez a vida dela hoje não seria como é. E, a princípio, a sua vida hoje, ela pode não estar boa, mas a gente sabe que ela poderia ser muito pior, né? Então, é uma questão de ter também gratidão sobre as coisas que acontecem na nossa vida, independente de quais sejam. E esse é um sentimento bom a se cultivar, na minha concepção. Então, se eu quebrei o braço há 2 anos atrás, pô, da hora. Eu aprendi com isso, eu senti coisas novas e eu interpretei essa situação, que é uma situação ruim, um fato ruim, interpretei e ressignifiquei isso em algo bom. Por isso que o nome desse canal é Nada Acontece por Acaso. Esse vídeo que você está vendo agora, nesse exato momento, não é por acaso. Dentro do que eu acredito, você deveria estar vendo esse vídeo agora por algum motivo. E cabe a você descobrir esse motivo. Olha que foda isso. Cabe a nós interpretarmos a vida e tirarmos conclusões a partir dos fatos que acontecem com a gente. Outro exemplo interessante são pessoas que tentam, por exemplo, passar em provas, né? Ah, pô, estudei tanto para aquela prova e não passei. Cara, mas talvez isso tenha que acontecer. Seja para você aprender que você tem que estudar de uma forma diferente, seja para você aprender que talvez esse não seja o seu caminho, talvez seja apenas para você refletir, se questionar, né? Todos os fatos na nossa vida têm uma missão, ao meu ver, que é fazer com que a gente evolua, fazer com que a gente tenha esse poder de interpretação sobre eles e consiga de alguma forma evoluir, né? Construir novas formas de realizar as coisas. Então, quando a gente fala que tudo tem um motivo, não é numa vertente de religião, não é numa vertente de positividade em si. É numa vertente do que faz sentido. Porque a gente só tem o hoje, a gente só lida com o hoje. Então eu não sei quem seria o Giovanni se ele não tivesse passado por tudo que ele passou. E a gente nunca vai saber. Então a gente tem que lidar com os fatos. A gente tem que lidar com o que aconteceu na nossa vida efetivamente. E não há forma melhor de lidar com isso do que interpretando de uma forma positiva.
E não necessariamente o que você sentiu naquele momento foi bom. Mas o que você sente hoje em relação àquela situação pode ser bom. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em ressignificar as situações que você viveu que estão te prendendo? Que estão te fazendo mal? Já pensou em deixar aquela pessoa ir? No sentido de interpretar a situação e entender o motivo daquela pessoa ter passado pela sua vida, ou dela ter tido esse momento contigo. Então, o nada acontece por acaso, ele é quase que um mantra, onde todas as situações que eu me deparo na minha vida, eu tento pensar por esse lado. E é claro que não é de uma noite para outra, não é de um dia para o outro. Você não vai olhar para uma situação horrível e falar, nossa, que interessante, realmente. Tentar interpretar isso de uma forma boa. Mas eu acho que é um processo. Eu acho que quanto mais você tenta, mais você fica com esse gatilho ativado de pensar que aquilo teve que acontecer para que o seu presente, ou melhor, o seu futuro seja quem ele for ser, né? Caso esse vídeo tenha te feito refletir de alguma forma, ou isso tudo faça algum sentido para você, deixa aqui nos comentários, comenta um pouco da sua experiência em relação a isso. E até o próximo vídeo.